Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o que um terapeuta de fato precisa ter para trabalhar com crianças. É uma dúvida que vem bastante lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, já aproveita para me seguir, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu tenho postado por aqui. O primeiro passo, e acho que a coisa mais importante para vocês saberem, é que ser um terapeuta infantil envolve você ter uma formação prévia na área da saúde ou educação principalmente, tá? Então, quem que pode ser um terapeuta infantil? Psicólogos podem ser terapeutas infantis, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos podem acabar se especializando numa área focada na parte motora e virar terapeutas infantis dessa área. Pedagogas que se tornam psicopedagogas e também atuam em consultório, terapeutas ocupacionais, acredito que são esses que eu citei. Caso eu tenha esquecido de alguém, por favor, deixem aqui nos comentários, tá? Mas eu tô dando um relato para vocês frente ao que eu vivo no dia a dia. Quem são esses profissionais terapeutas? Porque é importante que às vezes alguém vê assim, eu quero ser terapeuta infantil, e acha que é só fazer um curso livre, e não é. Você precisa ter uma especialização na área da saúde ou educação que te dê, por lei, né, o alvará para você poder atuar com pessoas, né, com pacientes. Claro, existem caminhos de terapias holísticas, existem, mas aí eu realmente não sei dizer porque não é minha área, mas eu sei que existem formações holísticas, onde você, independente da sua formação, faz esse curso de formação em alguma terapia específica holística e se torna um terapeuta dessa área. Mas quando eu falo com vocês, terapeutas infantis aqui, o meu foco maior são profissionais que se especializaram na área da saúde ou educação e estão atuando com crianças baseado em ciência. Então, o primeiro passo do que você precisa ter é uma graduação na área da saúde ou da educação. Agora, independente da sua área de formação, tá? Então, independente se você é psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pedagoga, psicomotricista, educadora física, não importa. Independente disso, tem 4 áreas principais da infância que você vai precisar estudar mais, tá? Vou falar para vocês quais são. Desenvolvimento infantil. Então, para você ser uma boa terapeuta infantil nessa área, você vai precisar entender dos marcos do desenvolvimento infantil. Se esse conteúdo é novo para você, aqui em cima eu vou deixar o link para uma websérie que eu tenho sobre desenvolvimento infantil, que fala bastante sobre os marcos do desenvolvimento. Isso pode te ajudar. Então você vai precisar saber o que é um desenvolvimento neurotípico. Por que você precisa saber? Porque quando aparecer no teu consultório uma criança que destoa dos marcos do desenvolvimento, que existe algum atraso ou ela está muito avançada, você consegue fazer essa observação e falar: isso aqui tá suspeito. Essa criança com 2 anos já deveria estar falando X palavras, ela ainda não fala. Com 1 ano e meio já devia estar andando, não está andando. Então você já tem um parâmetro, né, de estudo do desenvolvimento infantil para você poder olhar uma criança e fazer essa avaliação. É claro que você vai ter testes que te ajudam nisso. Você não precisa saber decor na sua cabeça, olhar a criança e saber tudo decor, porque afinal são 48 meses, 60 meses de habilidades que uma criança vai ter ali do 0 aos 5 anos em média, que você precisa ter essa noção. Por isso que existem cadernos que ajudam a gente, vídeos que ajudam a gente, avaliações formais que ajudam a gente. Eu ensino duas delas no meu curso, que é o Psicoplano Infantil. Então, tanto o PEP-R quanto o Portage eu explico para vocês dentro do Psicoplano. Se você quer saber mais do Psicoplano Infantil, veja aqui na legenda. Por isso que é importantíssimo que você, terapeuta, ou você que quer ser um terapeuta infantil, estude sobre o desenvolvimento infantil. Outra área que vai ser importante na área da infância é a área do comportamento. E eu não estou dizendo aqui que você precisa ser um terapeuta comportamental. Não. Mas você vai ter que ter sim uma noção de como funciona o comportamento na nossa cabeça, como seres humanos no mundo. Como que é a situação do ambiente que influencia um comportamento, por que esse comportamento é reforçado ou não pelo ambiente, o que é um comportamento sendo reforçado pelo ambiente, como que o pai ou a mãe estão reforçando ou não algum comportamento, por que aquele comportamento acontece. É claro, talvez você não seja o psicólogo da criança, você não vai atuar exatamente nessa questão, mas pode aparecer na tua sessão. E quando aparecer na tua sessão, você vai ter que saber como mediar aquilo. Às vezes a criança entra na tua sala e não quer brincar com o brinquedo que você trouxe,
e aí você tem que ter um plano B de ação. Isso também envolve uma questão de analisar o que está acontecendo naquele comportamento, porque a criança está agindo assim, e todo esse estudo que vai envolver tua interação com a criança. Terceira área de atuação vão ser abordagens específicas dentro da sua especificidade. Então, por exemplo, na psicologia, a gente tem diversas abordagens teóricas, diversas mesmo, assim, tipo, muitas. Tipo, quando você tá na faculdade, você acha que já viu bastante, quando você sai da faculdade, você viu mais ainda. Quando você entra num nicho específico, meu Deus, parece que a coisa multiplica, assim. E quanto mais eu estudo, mais abordagens eu vejo dentro da área da psicologia, por exemplo, e como eu estudo muito a área infantil, dentro da psicoinfantil. Então, a gente vai ter as grandes áreas e dentro de cada uma parece que tem ramificações e ramificações de estratégias e abordagens e técnicas. E sim, você vai ter que estudar dentro da tua área a que mais fizer sentido para você. Você pode escolher uma, né? Tipo, na fono eu gosto da estratégia tal porque ensina a criança dessa forma específica assim. Ótimo, então se especializa nisso, sabe? Vai e foca nesse estudo, nessa estratégia, nessa técnica terapêutica para você virar muito boa nessa área. Na área de psicopedagogia eu gosto dessa forma de ensinar, porque o método tal é o melhor, eu gosto muito, eu acho que se adapta para a maioria das crianças. Vai e foca nele, estuda muito ele para ir longe com esse método também. Então, essa é a terceira coisa que você vai ter que estudar, se você vier para a área infantil, são técnicas e ferramentas específicas dentro da tua abordagem profissional. Outra coisa que você vai acabar estudando, mesmo que você não queira, é a parte familiar. Então, quando a gente fala de psicologia sistêmica, por exemplo, é uma área da psicologia que a gente estuda sistemas, tá? E a família, ela não deixa de ser um sistema. Ela é um sistema bem organizado até, às vezes sim, às vezes não, né? Mas a gente começa a entender como é que funcionam os papéis daquela família. E não é só porque eu sou psicóloga, mas eu diria que todo terapeuta infantil vai ter que ter algum conhecimento disso. Porque quando você atende uma criança, você não atende somente a criança. Você vai atender, a mãe vai falar com você, o pai vai te trazer demanda, o irmão também está acontecendo alguma coisa nessa relação, os pais trazem, acaba mandando no WhatsApp, conversa, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que em casa aquilo, que na festa de aniversário aquilo outro. Então, toda essa parte familiar também vai fazer parte do teu estudo como terapeuta infantil. Tem mais uma coisa que a gente acaba estudando muito quando a gente entra nessa área da infância, que são os direitos e as leis que os nossos pacientes têm. Então, por exemplo, crianças atípicas, crianças com deficiência na escola, elas têm alguns direitos que a gente acaba sabendo, tipo assim, não somos advogadas. Não, mas eu tenho noção que o meu paciente tem direito a ter um currículo adaptado, um material adaptado e um tutor em sala de aula. Por quê? Porque é lei. A gente acaba instruindo as famílias sobre isso. Claro, você pode indicar que eles procurem um advogado, com certeza, e é o mais certo a fazer, mas é curioso como a gente acaba se envolvendo nesses temas também. Então, para ser um terapeuta infantil que tenha uma noção bem clara, né, de todos os direitos que os nossos pacientes têm, você vai acabar se envolvendo nessa área também para poder lutar pelos direitos dos seus pacientes, porque cada vez que você vê uma injustiça acontecendo numa escola, vai doer no teu coração, junto com o coração da mãe e do paciente que você atende. E por último, eu quero trazer um último conhecimento que você vai ter que ter, terapeuta infantil, não sei se você sabe. Claro, quando você é mãe, eu acho que é mais fácil, porque aí você tem filhos que também assistem aqueles desenhos, jogam aqueles jogos e estão envolvidos no mundo da infância. Mas quando você não é mãe, você vai precisar saber quem são os personagens, os desenhos, os jogos e os youtubers e todo aquele mundo que envolve o teu paciente. Por quê? Porque às vezes teu paciente vai vir lá falando de uma youtuber X que, porque a youtuber não sei o que, foi fazer game night na casa de não sei quem, gravar um vídeo, e aí você não sabe do que a criança está falando. Você precisa saber. Então você vai virar um expert em pesquisar sobre personagens, youtubers, desenhos, séries e filmes para poder estar sempre vinculando com o teu paciente, sabendo do assunto que faz parte do mundo dele. Porque é através disso que você vai entrando no mundo do teu paciente, adaptando atividades e brincadeiras dentro de um assunto que ele gosta. Tem mais alguma coisa que você acha que o terapeuta infantil precisa estudar? Comenta aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!